Glória a Deus, meus irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Nós iremos meditar em mais um estudo da Palavra de Deus e que você aprenda um pouco mais do que aquilo que Deus tem para nos ensinar. Nesse vídeo nós iremos falar por que Davi não morreu quando ele cometeu adultério. Por que ele não morreu quando ele adulterou com Batseba. Nós iremos meditar em um livro para que você veja que realmente havia essa ordem na lei para que matasse o adúltero e a adúltera. Bom, e se Davi adulterou e ele vivia na época da lei, por que então que ele não foi morto? Por que Deus poupou a vida de Davi? Qual foi o propósito? O que aconteceu para que ele não fosse morto pelas autoridades? Olha o que diz esse texto. Levítico capítulo 20, versículo de número 10. Nós iremos ler esse versículo. Levítico 20, versículo 10. Diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. O adúltero e a adúltera. Bem claro, irmãos, porque se colocasse só o adúltero, as pessoas poderiam falar assim: bom, aqui cabe uma interpretação, porque o adúltero serve tanto para homem quanto para mulher. Do mesmo jeito que é uma interpretação que Deus, os homens pecaram, né? Quando fala os homens pecaram, não quer dizer que as mulheres não pecaram. Quando fala os homens pecaram, é a natureza humana, o ser humano, todas as pessoas que habitam no planeta. Mas a gente fala, olha, os homens pecaram, né, e estão destituídos da glória de Deus. Enfim, quando você generaliza, fala homens, você realmente quer dizer toda a humanidade. Mas, é claro, né, irmãos, dependendo da interpretação, nem combina, né? Todo mundo sabe disso, a não ser que seja muita forçação de barra. Mas as pessoas falam assim, tá vendo? Foram os homens que pecaram, como se as mulheres não pecassem, né? Mas esse texto é tão claro, irmão, que ele não fala só os adúlteros. Porque quando fala os adúlteros, realmente estaria incluído tanto os homens quanto as mulheres. São as pessoas adúlteras, né? Os adúlteros. Mas o texto é tão claro que fala os adúlteros e as adúlteras, não é? Não deixa ninguém de fora, não há nem chance para interpretação. E a gente vai meditar nessa palavra, e eu não posso falar que todos conhecem a palavra de Deus, todos conhecem essa história, porque por mais que seja um canal de estudo bíblico aqui, realmente pode ser que tenha pessoas que não conhecem essa história. É difícil? Mas pode ser que tenha pessoas que não conhecem, não sabem o que exatamente Davi fez. Bom, enfim, talvez a grande maioria sim conheça, mas a maioria conhece a história dele, sabe que era para ele estar na guerra, mas pelo fato dele estar no palácio, ele começou a olhar para uma mulher chamada Batseba. Só que essa mulher era casada, mulher de Urias, e o marido dela estava em combate. Enfim, Davi começou a alimentar aquilo no seu coração e desejou essa mulher para ele. Só que essa mulher era casada e era a única esposa de Urias. E Davi começou a maquinar, começou a dar brecha para o inimigo, não vigiou, e como a gente vê muitos líderes acontecendo exatamente isso, como era o caso de Davi. Era um líder, não um líder de uma determinada denominação, de uma igreja, uma denominação, mas ele era o líder da nação. Ele deveria ter dado o exemplo, e qualquer coisa que ele fizesse, toda a nação saberia. E Davi, ele deseja aquela mulher até que chega ao ponto realmente de consumar o ato, de ter relacionamento com ela e de adulterar. Aquela mulher, ela trai o seu marido. Bom, outros vídeos nós iremos falar se ela é vítima ou se ela é vilã, mas
Alguns acham que ela é vítima, alguns acham que ela é vilã, mas como negar a ordem de um rei? Mas a gente deixa isso para um outro vídeo. A consumação e essa mulher engravida de Davi. Irmãos, pensa bem, Davi teve um plano diabólico. Davi poderia pensar assim, poxa, todo mundo sabe a época de gravidez. O camarada está na frente de combate lá. Quando ele chegar em casa, a mulher fala para ele, ó, eu tô grávida. Ué, tô grávida? Como assim? Eu tava na guerra? Quantos meses de gestação? O cara vai fazer todas as contas. Todas as contas. Fala, opa, então eu tava na guerra nessa época, eu fiquei tanto tempo na guerra, então esse filho não é meu. O que Davi faz para que elimine, entre aspas, esse problema, essa dificuldade que eles teriam? Ele manda com que coloque Urias na frente do combate. Ele chama Urias e mesmo assim Urias não queria, ele queria defender. Ele falou, vai para casa para você ficar com a sua esposa, e mesmo assim ele queria ir para a guerra. Davi manda esse soldado para a guerra, pede para que coloque esse soldado na frente de combate para que ele morra. Irmãos, olha até onde vai a natureza de um homem como Davi, como diz a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, um homem valente, um homem que a gente conhece tantas características dele, um matador de gigante, aquele herói da nação, e mesmo assim comete esse erro gravíssimo. E claro, irmão, se nós estivéssemos escrevendo a Bíblia, se nós fôssemos os autores da Bíblia como é Deus, provavelmente a gente esconderia isso. Você esconderia ou você colocaria o teu herói de guerra? Talvez a gente poderia esconder, mas Deus permite que isso entre na sua palavra. Por quê, irmãos? Para humilhar Davi, para escandalizar? De jeito nenhum, irmão. Porque Deus, irmão, por mais que você seja um herói de guerra, por mais que você seja um valente, por mais que você seja um gigante na fé, Deus mostra que todos nós somos fracos. Todos nós precisamos da misericórdia dele. Não há grande, não há pequeno, não há rico, não há pobre. Todos nós precisamos da graça do Senhor. Precisamos da misericórdia. Todos nós somos pecadores. E Davi manda esse homem, Urias, para frente do combate. E esse homem realmente ele morre em combate. Davi assume Batseba. Davi poderia sair muito bem nessa história. Por quê? A nação ia olhar e falar assim, olha, Davi é um grande rei mesmo, hein? Porque ele está assumindo uma mulher que nem é dele, e uma mulher grávida. Esse Davi é demais mesmo. O líder, né? Que líder maravilhoso, né? Mas a nação não saberia do pecado que ele cometeu com Batseba. Ele poderia ter se saído muito bem, mas não há nada em oculto que não seja revelado. E a Bíblia vai falar que chega esse profeta Natan e vai trazer um recado de Deus para ele, contando a história das ovelhinhas. Olha, Davi, tinha um homem que tinha 100 ovelhinhas e poderia ter qualquer ovelhinha, mas esse homem pegou uma única ovelhinha daquele homem que só tinha uma ovelhinha. Ele vai contar essa ilustração, que está no segundo livro de Samuel. Nós iremos também ler essa palavra. E ele vai contar exatamente isso. E Davi fala o seguinte, no final das contas, quando fala assim, olha, esse homem pegou uma única ovelhinha daquele homem que só tinha uma ovelha. Davi fala, esse homem tinha que morrer. E Natan, na cara dele, fala assim, esse homem é você. E Davi olhou assim, não entendeu muito bem e falou assim, pois é, Urias só tinha uma mulher, e tu, Davi, tem todas as mulheres do palácio que poderiam ser tua, todas à tua disposição aqui, mas você pegou a única mulher de Urias. Irmãos, aquilo ali veio como uma bomba na vida de Davi. Nós iremos ler esse texto agora, para que a gente possa meditar um pouco melhor na palavra, que não fique apenas nas minhas palavras. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 12,
versículo de número 13. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E respondeu Natã: O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha, irmãos, muitas pessoas acham que Davi não se arrependeu de verdade. Por quê? Porque Davi só se prostrou e se arrependeu depois que Natã deu essa palavra. E muitas pessoas também questionam por que as autoridades não também puderam julgar Davi para poder matá-lo. E as pessoas pensam assim, quem é que se levantaria contra o rei da nação? Quem é que se levantaria contra um gigante de guerra para colocar em praça pública e poder matá-lo, apedrejado? Quem teria essa coragem? Quem teria essa autoridade para matar o rei? Uma coisa é clara, irmãos, ninguém poderia se levantar contra ele. E ele também se arrependeu de verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor o perdoou. Meus irmãos, Davi poderia enganar a mim, enganar você, enganar qualquer pessoa, mas ninguém engana a Deus. Você pode chorar na frente da igreja, você pode chorar na frente da sua família, mas somente Deus sabe se você realmente se arrependeu daquele pecado ou se aquilo ali é um choro falso e daqui a pouco você vai cometer outro erro igual ao erro que você está chorando agora. Somente Deus conhece nosso coração. E a Bíblia diz que Deus o perdoou. Então nenhuma autoridade podia se levantar contra ele, porque era Deus que estava dando o perdão. Ele era digno de ser apedrejado, de ser morto? Sim, como a gente leu em Levítico capítulo 20, versículo 10. O adúltero e a adúltera. Mas por que não foram apedrejados, irmãos? Porque Deus perdoou. O perdão de Deus, irmãos, alcança qualquer coisa. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é o legislador e ele é o juiz. Tiago fala sobre isso. Ele é tanto o legislador quanto o juiz. Vamos ler esse texto que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, o versículo de número 12. Tiago 4:12 diz assim: Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Irmãos, a gente vê, entre aspas, algumas exceções daquilo que foge um pouco da regra. A gente tem outros exemplos de pessoas que fugiram à regra? Tem. Nós podemos citar, irmãos, o caso de Enoque, que não morreu, ele não passou, ele não experimentou a morte. Mas não é uma ordem dada que todos iríamos morrer no próprio jardim do Éden? Se Enoque não morreu, por que Deus o poupou da morte? Ele não experimentou a morte. Elias também não. Carro, cavalo de fogo, sobe no redemoinho. Elias e Enoque não experimentaram da morte. Mas não era para todo mundo morrer? Todos aqueles? Por que Deus então poupou esses dois, irmãos? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Quem conheceu a mente do Senhor? Deus faz coisas que a gente não entende e a gente nunca vai entender. Por mais que você tente estudar, você nunca vai entender. Você não conhece a mente da tua esposa, você não conhece nem a sua, que dirá a mente do Senhor. Mas, nesse caso, irmão, Deus perdoa Davi. Talvez você esteja falando assim, mas era para ter morrido. Era para ele, Batseba, ter morrido, porque estava na lei. Ah, eu não aceito isso. Deus poupar. Olha, irmãos, não apenas Davi e Batseba mereceu morrer, mas eu também. E você que está assistindo esse vídeo também. Talvez você fale assim, não, mas eu não adulterei, eu casei e nunca traí minha esposa. Irmãos, na lei não era só
adultério que existia como pecado, não. Quantos pecados você não já cometeu que seria, aos olhos de Deus, digno de morte? Nós somos impuros na frente do Senhor, nós somos pecaminosos, nós merecemos o fogo do inferno, nós merecemos a condenação, mas através do seu amor, através da sua graça, Ele enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar. Através do sangue de Jesus, irmão, nós somos salvos. Talvez você possa condenar Davi, achando que foi injusto da parte de Deus. Irmãos, se ele aplicasse a justiça dele, toda a humanidade do planeta já era para estar exterminado. Por que estamos vivos, irmão? Por que nós acordamos hoje? Por causa da misericórdia dele. O amor dele, irmão, a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Paulo fala sobre isso no livro de Colossenses. Irmãos, o amor do Senhor é infinito, que a misericórdia, que a graça dele alcance a sua vida também, irmão. Porque Davi foi um grande líder, estrategista de guerra, um homem segundo o coração de Deus, um homem bondoso, um homem, irmãos, que realmente ele se quebrantava. Salmo 51 fala sobre isso, irmãos. Um coração contrito, quem o Senhor não desprezará. Irmão, ele pede para que Deus não tire o Espírito de Deus da vida dele. Um homem quebrantado, tanto é que você pode ver que a maioria dos salmos foi escrito por ele. Períodos difíceis, período de vitória, período de pecado. Irmãos, nós não somos melhor do que Davi, em nenhum aspecto. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque a graça do Senhor nos alcançou, a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, irmão. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e saiba, irmão, e saiba, se um dia você errar, irmãos, não é para você se afastar do caminho. Se alguém errar, não é para você chegar ali e jogar mais pedra ainda naquela pessoa, ainda que aquela pessoa realmente tenha errado, tenha até confessado que foi ela mesmo. Mas é hora, irmão, para você estender a mão, para você ajudar. Não é passar a mão no pecado, falar assim, não, continua nesse trabalho, continua desse, não. Mas orientar a pessoa e falar assim, vem cá que eu vou te dar um abraço, amigo, vem cá que eu vou estender as mãos para te ajudar. Como Pedro, quando duvidou, quando Jesus fala, vem Pedro, no mar da Galileia, quando Pedro afunda, Jesus não estava pronto para afundar Pedro. Fala assim, Pedro, já que tu duvidou, vou amarrar a pedra aqui no teu pescoço, tu vai afundar mesmo. Não, ele estendeu as mãos e subiu e levantou Pedro. Pedro, eu estou aqui para te ajudar, eu não vim aqui para te afundar, ainda que você tenha dúvida, ainda que você caia, eu estou aqui para te ajudar. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus possa te guardar poderosamente e que Deus fale muito forte através desse vídeo na sua vida. Se você ficou até aqui, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.